Bom dia, ouvintes da Nova. Estamos aqui mais uma vez nos estúdios da Nova 106 FM, desta vez conversando com o professor Ivanildo Villanova, esse mestre do repente, esse mestre da cantoria, que tem feito história nesse país e que em 2013 completou 50 anos de carreira. Queremos dizer aos ouvintes que daqui a pouco ele vai dar o seu bom dia aos ouvintes da Nova 106.7 FM e dizer que é mais uma vez um prazer estarmos com vocês aqui. Dizer que sem Deus nós não somos nada. Por isso sempre estamos buscando a Deus em todas as nossas orações, buscando a Deus em todos os nossos momentos, porque sem Ele nós não caminhamos. Queremos dizer também que neste sábado, a homenagem que nós fazemos é a Dona Madalena Medeiros, essa guerreira de Gravatá, que recentemente inaugurou o seu novo cartório notarial ali na Rua Padre Joaquim Cavalcante, ou seja, é uma figura de destaque da sociedade gravataense, trabalhou, construiu, desenvolveu e ainda trabalha, constrói e desenvolve essa cidade. Merece de nós todo o respeito, merece de nós toda a admiração e por isso é importante destacar que ela vai integrar, a partir de 2014, como já está integrando, o nosso quadro de acadêmicos da Academia de Letras e Artes de Gravatá, do qual eu tenho a honra de participar e fico muito grato de saber que ela vai ser uma de nossas companheiras, uma acadêmica que vai estar contribuindo agora também nesse mundo da literatura, da arte, como já contribuía mesmo informalmente. É muito bom estar com vocês, estamos aqui do meio-dia a 1h neste programa Turismo na Rota 232, que é um programa que tem o objetivo de trabalhar as questões culturais, as questões turísticas e o mercado imobiliário da região do Agreste. Muito bom dia, professor Ivanildo Villanova. É um prazer estar com o senhor aqui, recebendo nos nossos estúdios, para conversarmos um pouquinho a respeito de cantoria, repente, viola, toda essa beleza que envolve, que emociona e que apaixona nós nordestinos e também sulistas e até estrangeiros. Bom dia, Tomás, é um prazer e o professor aí fica por sua conta, né? É uma deferência, já que eu não sou professor de nada, sou apenas cantador e se isso aí merece alguma coisa que de orgulho, eu me sinto muito orgulhoso em ser isso, em ser somente cantador, repentista, eu me orgulho de ser nordestino, de ser pernambucano, de ser paraibano, de ser rio-grandense, de ser nordestino de uma forma geral e principalmente de ser isso aí, de ser cantador que representa também as outras categorias, as outras variantes, no caso, representa os emboladores, representa os aboiadores, representa os cantadores de toada, representa os glosadores, representa os declamadores, os cordelistas hoje, né, o termo universitário, então eu me sinto inserido aí nesse contexto. Professor, existe alguns comentários de que quando o senhor era criança ainda, junto com seu pai, um grande cantador, né, que foi um grande cantador também de viola, Floresvaldo. Então, José Faustino Villanova. O Floresvaldo Pereira, daqui de Gravatá, que é o nosso, o homem da cultura, que coleciona, que escreve, ele é quem gosta de participar dessas bate-papos, dessas conversas, e ele traz alguns documentos para a gente interessantes, já publicou no Jornal de Gravatá várias colunas de 82, de 80, e lá ele falava de cinema, que é a área principal dele, mas também de outras áreas. E numa dessas crônicas a gente via que ele falava que o seu pai, o José Faustino Villanova, ele gostava que o senhor aprendesse os folhetos, lhe dava esses folhetos para serem decorados. E alguns dizem que ele fazia isso forçado. Isso é verdade, professor? Desmistificando essa questão? Não, forçado não. Agora, que era de interesse dele, e era uma coisa que acho que ele tinha, mais do que tudo, vontade de que eu fosse realmente a segunda pessoa dele, né, de que eu fosse o sucessor dele, isso aí é verdade. Quer dizer, não na parte escrita, mas na parte cantada, porque ele conseguiu unir as três coisas. Ele era o glosador, que é aquela pessoa que faz os versos. Ele era um dos três maiores glosadores da época dele, os outros eram Zé Bernardino, da Paraíba, e Belarmino de França, também da Paraíba, e o outro era Zé Faustino Villanova, pernambucano. Glosador é aquela bancada de glosas, né? Aquela bancada onde todos vão versando sem viola. E ele era escritor popular, que a gente chamava folhetista na época, romancista, né?
e com alguns trabalhos notáveis, as queixas de Satanás a Cristo, o Nero do Amazonas, Cobra Choca, a Princesa das Águas Mortas, e vários folhetos antológicos. E na cantoria era também uma das legendas, um dos ícones ao lado de Pinto, de José Soares, dos Batistas, de Canhotinho, de José Alves Sobrinho. E é claro que ele tendo um filho que ele descobriu que tinha a vocação da cantoria, tem que ter ele a vocação. se interessasse, né, que eu seguisse a caminhada, já que o outro não tinha ideia para isso, preferia outra coisa, preferia a fotografia, a outra era uma filha mulher. Na época a cantoria não era assim tão disseminada entre as mulheres como tornou-se depois, muitas cantadeiras, muitas poetisas, muitas cantadoras. Então ele insistiu. Então eu comecei vendendo os folhetos dele na feira, ajudando a pregar os folhetos em casa, porque naquela época ele trazia das tipografias somente, né, já com o clichê, com aquela embalagem, mas você tinha que pregar em casa, botar pela ordem para poder levar, botar numa maleta e vender na feira. E comecei como uma espécie de amostra, né? Ele me levava para a rua, para mostrar o meu conhecimento, para que eu fizesse versos, me levava para as cantorias, eu já me apresentava aos ouvintes dele, aos apologistas dele. Então, esse aprendizado dele, tudo que eu devo na cantoria, eu devo a ele. Primeiro, ao dom que Deus me deu, mas toda noite, quando eu rezo, eu agradeço ao dom que Deus me deu e à profissão que meu pai me deixou. Porque acho que se não fosse por insistência dele, eu teria tentado, como tentei, várias outras coisas, e talvez conseguisse. Eu fui comerciário, eu fui contínuo, né, em sindicatos, eu vendi jornal e revista no Caruaru, em banca de revista, eu peguei frete naquela época. Fiz tudo. Pegar frete é você pegar mala. E ajudou na outros, cantoria, né? Professor? Tudo que o senhor fez ajudou na cantoria? Ou seja, foi Não, uma não forma ajudou, não. Ajudou no caso porque você foi vendo que tudo aquilo ali você estava remando contra o destino. Quer dizer, você ser garçom sem você ter vocação para isso, você trabalhar no comércio sem você saber que aquilo ali não era a sua prática. Quer dizer, muita gente é infeliz porque faz as coisas apenas pelo dinheiro, né? Até que eu descobri que eu ia fazer o que eu gostava, ganhando para aquilo ali. E é uma das coisas que eu me arrependo, das poucas coisas que eu me arrependo na minha vida, é de ter tentado não ser cantador. Então, eu nasci cantador e devia ter sido cantador há muito mais tempo. Eu comecei com 12 anos, mas só fui me profissionalizar com 18. Sim, e saiu de casa aos 13, como muita gente diz, aos 13 anos saiu de casa. Eu saí de casa com 13 anos de idade, né? Com 13 anos de idade com outros cantadores. Agora, profissionalmente, eu saí de casa aos 18. Aos 18. Para não voltar mais. Agora, só que entre 13 e 18 eu viajei o Nordeste todo, com meu pai, com outros cantadores, mas sempre intercalando, né? Voltava, estudava, terminava o primário, fazia a admissão, pegava um emprego, deixava aquela coisa que você... Então não houve uma fuga de casa aos 13 anos? Não se define, não houve não. Saía, tocava, voltava, aos 18 agora aos 18 realmente... Tomou rumo. Ele me empurrou para onde eu devia estar e estou até hoje. Professor, o senhor completou agora no ano de 2000. Professor, eu vou lhe chamar sempre de professor, certo, porque as pessoas ficam numa faculdade durante 4 anos, sai de lá como mestre, Então, uma pessoa que tem 50 anos, de repente, é professor, é mestre, é doutor. E a gente olhando bem, você é mestre de maracatu, é mestre de ciranda. Exatamente. É mestre de artesanato até. De artesanato, de rebeca. E o mestre do repente? O mestre Luiz Paixão, por que não o mestre da cantoria? O mestre da cantoria. Muita gente chama Pinto, né, de mestre, né, Pinto do Monteiro. Mestre da Pinto cantoria. do Monteiro da Mas Paraíba. acho que eu não cheguei ainda nesse... Mas eu vou continuar lhe chamando de professor, certo. vou lhe dar esse título, né? Aqui certo. A Rota 232 vai só chamar o Ivanildo Villanova de professor Ivanildo Villanova, porque para mim ele é um mestre da cantoria,
Até porque inventa, né, professor? O senhor não só toca o que já inventaram, o senhor inova, o senhor faz outros ritmos, o senhor cria. Então, isso é coisa para professor, para pesquisador, para estudioso, para quem se dedica ao que faz. Como é esse processo de invenção, professor? É natural, espontâneo, surge como repente, ou é mais trabalhado, ou é mais elaborado? Não, você criar o improviso é uma coisa, você criar uma modalidade da cantoria, uma melodia é outra coisa completamente diferente. Certo. Você cria o repente, você já sabe que tem que metrificar, tem que intercalar em rimas, tem que rimar e tem que manter a oração. Você criar uma modalidade ou você adaptar uma modalidade é você colocar algo novo na cantoria, é você colocar uma coisa que vai servir não só para você, o repente que você faz serve para você ganhar o seu dinheiro, o seu cachê, ou serve para você ganhar a sua fama, né? Para você ganhar seu aplauso, dividindo com o colega. Uma modalidade que você faz ou que você adapta, ela fica para todos, todos se utilizam dela. É como um poema que você faz, um trabalho que você faz, uma canção que você faz. Então todos ganham com ela. Universal. Todos ganham com ela, todos os cantadores ganham com ela. Então uma coisa é individual e outra coisa é coletiva. O repente é só um trabalho individual, né? E uma coisa que você faz em benefício da classe, então é uma coisa coletiva. Professor Ivanildo Villanova, o senhor, evidentemente, viaja esse Nordeste todo. Toda vez que eu converso com o senhor e tenho essa honra, essa alegria da gente conversar, o senhor sempre diz, não, amanhã eu vou estar em tal lugar. Por exemplo, hoje mesmo o senhor está indo à Paraíba, vai cantar em Prata, na Paraíba, um festival de violeiro. Isso. É isso? Isso. Vai cantar lá. E esse festival, professor, qual é a diferença? Festival, cantoria, repente, as pessoas escutam. Não, todos utilizam o repente, com uma diferença básica no seguinte. Uma apresentação, é aquela apresentação que você diz, olha, vai chegar aqui um jornalista, um amigo meu, vai chegar um professor, nós vamos dar um lanche, vamos fazer aqui uma conferência, você vai ter 20 minutos, 30 minutos para você fazer uma apresentação, mostrar como é a cantoria para ele, para um turista. Isso é uma apresentação, tá certo? O aniversário de uma empresa, o aniversário de uma pessoa. Você, dentro dessa festa, você vai fazer uma apresentação, tantos minutos, 30 minutos, 40 minutos. Um festival é aquela apresentação com determinados minutos, 20 minutos de apresentação dividida em 4 modalidades. Cestilha, mote de 7, o mote de 10 e uma modalidade livre. E cantoria, aí já é uma coisa totalmente diferente, é uma coisa que você leva no mínimo, antigamente era a noite toda, hoje você está dividido entre 3 e 4 horas de cantoria. A noite toda que o senhor chama é começar de 7 e 8 e até de manhã? Começava de 7 de 8 da manhã e até 8 da noite e até 7 da manhã. Amanhecendo do dia, Amanhecia o dia, cantoria. Parava meia-noite, tomava um café, havia uma janta, uma coisa e você continuava a cantoria. É preciso fôlego, né? Não, mas era, né? Hoje a gente trabalhou para que isso não aconteça mais. Hoje, o limite da cantoria hoje é de 9 horas à meia-noite. De 9 horas à 1 da manhã. 4 horas. 4 horas de cantoria. Então, nessas 4 horas de cantoria, você está sujeito a você cantar tudo que você sabe, tudo que você pode inventar e também você atender aos pedidos da plateia. Então, todo mundo ali tem direito de pagar e pedir. Pedir para que você cante sobre determinado assunto, sobre determinada história, determinado acontecimento. Mude de toada, mude de modalidade. Então, essa é a cantoria, chama-se cantoria de pé de parede. Cantoria onde se bota as 2 cadeiras, né? Cantoria pode ser de ingresso, pode ser contratada, pode ser pela bandeja, que hoje é muito menos, né, do que era antes. A bandeja é onde passa a bandeja nas pessoas que estão presentes? Não passa a bandeja. A bandeja fica parada lá no canto. E as pessoas contribuem. E as pessoas vão lá e pagam. Antigamente, através de elogios, se chamando pelo nome das pessoas. E hoje não precisa chamar, todo mundo vai e paga voluntariamente. Já não se usa praticamente isso. Hoje você já vai sabendo quanto vai ganhar. Quem promove a cantoria é quem arruma patrocínio, é quem bota ingresso, é quem cobra cover artístico. O cantador não tem mais nada a ver com isso. Raras cantorias hoje são feitas com bandeja. E aquelas outras linguagens que a gente vê nesse meio? Décima, galope à beira-mar. Aí são parte de 100 e tantas modalidades da cantoria. 100 e tantas modalidades entre que a cantoria novas tem. E velhas, dá mais de 100.
Dizem que a cantoria ela vem dos trovadores portugueses e também dos glosadores gregos. Eu acho que ela é muito antiga, porque se os portugueses, os italianos e franceses herdaram isso aí, tiveram também uma grande influência dos árabes, que passaram 400 anos, né, na Europa, e eles realmente têm uma tendência muito grande para isso. Os árabes? Sim, tanto que ainda hoje no norte da África, em alguns mercados e em alguns cantos, você encontra pessoas improvisando com uma espécie de viola chamada alaúde, outra chamada quinu, outra chamada cora. São instrumentos que eles usam para improvisar. E se os árabes são antigos, então acho que muito mais antigos os gregos, né? Então, não tenho dúvida. Eu acredito que já havia até alguma coisa parecida, de que quando Roma ia dominar uma província daquela que dominava, antes de levar o vencido para desfilar pelas ruas, né, enjaulado, ou preso, ou mostrando, mandava antes um portador levar a notícia, e lá os escritores, né, os historiadores, os poetas já faziam aquelas canções que o povo cantava. Versificadas já, com rimas. Então, quando se fala em Homero, eu não duvido nem nada disso, em Fingal, em Ossian, Ovídio e coisas antigas assim. Eu acredito que a poesia nasceu quando o mundo nasceu, né? Você lendo a Bíblia, você encontra nos Salmos, você lendo o Alcorão, você encontra poesia, você lendo tudo que você lê muito antigo, você encontra até a coisa que não existe, como na mitologia, você encontra coisas belíssimas que são poetizadas. Professor, é preciso ler muito para aprender muito, porque a gente tem muitos cantadores que, do ponto de vista da educação formal, eles não foram muito longe, né? Muitos têm o primário, muitos muito menos do que o primário, certo. Outros são formados, mas eles têm uma facilidade grande de falar sobre vários temas, de conhecer várias coisas. Isso é natural também, espontâneo, ou é preciso também uma leitura, ou é preciso também um estudo? Não, é natural, porque como o cantador vive da palavra, vive do vocabulário, vive do conhecimento, ele já foi antigamente, acho que um dos veículos, né, transformador, levador de cultura, a cabeça pensante que ia para o interior, onde somente tinha acesso ao conhecimento o juiz, o padre e o doutor. E o cantador chegava e dava. E o cantador era isso, né? Levava para aquelas pessoas que não tinham tanto conhecimento, ele levava aquilo ali, levava a história sagrada, levava a mitologia, levava o corpo humano, levava a descrição de passarinhos, de florestas, né, de animais, de um bocado de coisa. Então, ele sempre teve e sempre terá os cantadores que têm um conhecimento hoje, aquele conhecimento universitário, mas antes aquele conhecimento humanístico, que todo cantador, quando entra na cantoria, já tem. Eu mesmo, quando entrei, já tinha, através de meu pai, e meu pai, quando entrou, eu acredito que também já tinha, porque tudo que eu sei hoje, agradeço ao conhecimento que ele me passou. E é uma coisa tão atual que eu, essa semana, comprando ali numa casa, a pessoa me botou televisão, tanto instalador, tanto, quer dizer, não é instalador. É verdade, aí vai instalar. Instalador, do verbo instalar. Isso aí meu pai sabia de cor e salteado, né? Veja que coisa interessante. Instala, eu instalo, tu instalas, quer dizer, hoje você encontra poucas pessoas que saibam de datas importantes, que saibam das grandes descobertas, que saibam escrever corretamente. A internet vai acabar isso muito mais rápido. Que escreve corretamente, que saibam conjugar um verbo, que saibam uma concordância gramatical. Não tenha dúvida. Quer dizer, a música, a televisão, a internet, o conhecimento de hoje ajudou a analfabetizar o povo, né? Deixar o povo cada vez menos. Agora, professor, e as pessoas, e os cantadores não recebiam pressão dos governos, não? Porque eles estavam levando uma coisa que muitas vezes os governos não queriam, que é a informação e conhecimento. Não, levavam. Houve algum caso de cantadores que foram censurados, trabalhos censurados, isso aí sempre houve, né? Perseguidos, um folheto que o sujeito fazia atingindo determinadas famílias. Meu pai, por exemplo, foi um que foi obrigado a se mudar de uma cidade da Paraíba por pressão dos Maias, né, famosos naquela época, João Agripino Maia, Avani Maia. Ele escreveu um folheto satírico
contando a ida deles dois à capital João Pessoa para procurar alguma coisa para Catolé do Rocha, e escreveu a história de dois matutos na capital. E esse folheto terminou sendo a forma dele sair mais depressa do lugar onde ele morava. Quer dizer, sempre houve e haverá. Diniz Vitorino foi perseguido por algum trabalho que fez, Alves Sobrinho, eu tive discos censurados, né? Quer dizer, a pressão, a censura, eu acredito que nunca deixou de existir. Pode ser de uma forma direta, pode ser de uma forma velada, mas sempre houve. Então quer dizer que os cantadores eram realmente revolucionários no sentido de transformação da realidade. Eu não conheço. Até hoje a gente nota que os cantadores eram tão avançados que você hoje encontra, eu vi um apologista fazer essa observação, você vê os cantadores vão para uma entrevista, como eu estou vindo aqui, vão para um clube de alto nível cantar informalmente. Já os cantadores eram tão avançados que cantavam nos piores ambientes, quer dizer, no baixo meretrício, numa barbearia, no bar de ponta de rua, totalmente engravatado, palitosado, com lantejola, com broche na gravata. Quer dizer, o cantador era um destaque. De destaque. Você pega os livros mais antigos da cantoria, você encontra todos os cantadores, todos de uniforme, de chapéu, isso é verdade, combinando com o vestuário daquela época, né? Você pega uma coisa de 40, 50 anos atrás, um filme de 40, 50 anos atrás, todo mundo almofadinha, os cantadores também eram. Quer dizer, eu considero o cantador, como se diz, adaptável, né? Aí as coisas foram mudando e o cantador não mudou o seu modo de cantar. Acompanhou só as mudanças. Mas acompanhou as mudanças de transporte, mudança de meio de comunicação. E hoje em dia, professor, o governo tem apoiado o trabalho dos cantadores de repente, dos cantadores, dos repentistas. O governo tem dado apoio a esses projetos culturais que a gente acompanha, que a gente vê por aí? A partir de 1974, desde o Congresso Nacional de Violeiros de Campina Grande, quando o governo, a prefeitura, a Universidade Regional do Nordeste e a Universidade Federal da Paraíba apoiaram o primeiro e depois outros congressos de violeiro em Campina Grande, então passou a haver um apoio maior, passou a haver um cuidado com o arquivo, né, de se gravar o que os cantadores cantavam, de se catalogar os cantadores, de se cadastrar por região, quem era profissional, quem não era. Então hoje eu acho que é lá e cá. Como os cantadores não são aqueles artistas que arrebatam multidões, que vendem milhões de discos, né, que grandes empresas procuram para patrocinar, né, pouquíssimas, e eu sou o caso de duas delas, então o governo fica na sua. Né, quando interessa de fazer divulgação de determinada matéria, de determinado projeto, aí o cantador é procurado, o cordelista é procurado, né, para fazer um jingle. E o cantador na dele também, quando interessa fazer um projeto para um festival, quando interessa de um CD, de um DVD, procura. Quer dizer, é uma coisa que não é aquela coisa unha, né? Unha e carne, não, né? Mas não deixa de caminham juntos. Não deixa de ter um apoio de 74 para cá muito maior, né, através de ministérios, de secretarias, de autarquias, de prefeituras. Hoje é muito maior. Até mesmo as cidades menores, quase toda a cidade de médio e pequeno porte, elas inserem dentro da programação de emancipação, de uma festa religiosa, dentro das programações juninas. Os cantadores estão incluídos. Hoje o cantador não é só um cantador sazonal, nem regional. Então, toda época você canta, em todas as regiões você canta. Falar em arquivo, professor, em acervo, nós tomamos conhecimento de que existe em Natal, Mossoró, um senhor que fez um arquivo do seu trabalho, que coleciona. Ele fez da casa dele, né? Ele partiu a casa dele no meio. Uma casa ele mora. E a outra casa, por incrível que pareça, não é todo não, porque eu distribuí, eu tive o cuidado de doar muita coisa minha para ouvintes do Recife, para ouvintes aqui de Gravatá, como no caso do Casarão Cultural, mas ele tem, eu acredito que 60%
de alguma coisa sobre mim, ele tem. Bibliográfica, discográfica, fotográfica. Então a casa dele ele transformou, pegou 2 ou 3 cômodos e ali ele colocou quadros, painéis, banner, discos, troféu, fotografia, recorte de jornal. Então esse rapaz chama-se Erocides Bezerra. Erocides Bezerra. Então uma coisa de 30, 40 anos, passados 50 ele tem, certo? Eu acho que hoje você encontra mais coisa na casa dele do que na própria Universidade Federal da Paraíba, que ela fez um cuidado, tanto que contratou na época um cantador como pesquisador cultural, chamado José Alves Sobrinho, botou esse cantador como funcionário da universidade e esse cantador morreu como aposentado da universidade, que é uma coisa incrível, né? Ele funcionário da Universidade Federal da Paraíba só para isso, catalogar pela ordem, cantadores na letra A, cantadores do sertão, cantadores Grande do brega, trabalho cantadores do agreste, cantadores novos, cantadores falecidos, cantadores vivos. Então ele fez. Primeiro foi um professor chamado Átila Almeida, né? Filho de outro grande historiador, Horácio Almeida, lá de Campina Grande, na Paraíba. E depois José Alves Sobrinho fez esse trabalho. Estamos na 106.7 FM, conversando com o professor Ivanildo Villanova, este grande repentista que em 2013 completou 50 anos de repente, que tornou-se uma referência na cantoria do país, do Brasil, principalmente do Nordeste, onde tem atuado fortemente, inclusive já tendo viajado a outros países. Este programa tem o oferecimento da loja Artes da Serra, na rua Duarte Coelho 167, onde você encontra tudo o que você precisa para decorar a sua casa. Tapetes, mantas, coxas, crochés, tudo, enfim, que você vai necessitar. Tem também o apoio de alguns amigos do setor imobiliário que acreditam no trabalho que a gente faz, como a Remax, Rabelo Imóveis e outros que vêm contribuindo para que a gente possa, todos os sábados, das 12 às 13 horas, estar com vocês, aqui nos microfones da Nova 106.7 FM, apresentando este programa que tem o objetivo, que tem a meta, que tem a função de levar informação sobre cultura, sobre turismo, sobre meio ambiente e sobre o mercado imobiliário para a população de Gravatá e para a população do estado de Pernambuco. É um prazer conversar com o professor Ivanildo Villanova, essa fonte de cultura que nos traz informações importantes sobre o que é esse mercado, como funciona, onde ele está acontecendo. Professor, nós temos aqui em Gravatá um festival de violeiros que já vai na sua 32ª apresentação, se não me engano, onde temos também um grande cantador gravataense, que eu gosto muito dele, é o meu amigo, é colega meu da Academia de Letras e Artes de Gravatá, o Daniel Olímpio. E aí, professor, eu lhe pergunto, o senhor teve participação também na criação desse festival que corre do governo do estado, na ação cultural, alguma coisa nessa linha que Não, Fundar, eu participo apenas como convidado. Eu tive o cuidado de, quando vim para Gravatá, aquela coisa de você respeitar o direito adquirido. Eu não promovi, a única coisa que eu promovi aqui em Gravatá e promovi com a ajuda de amigos de fora, amigos de outra cidade, foi o FENOGÉ, que é o Festival Nordestino da Nova Geração de Repentistas. Assim mesmo, eu não promovi na cidade, promovi lá no Casarão Cultural e com a participação de um cantador novo daqui chamado João Lídio e de outros cantadores do Ceará, da Paraíba, do Rio Grande. Quer dizer, esse cuidado eu sempre tive desde quando morava em Campina Grande, fazendo a Noite das Revelações, depois quando morava no Recife, fazendo o FENOGÉ, e quando cheguei aqui em Recife, eu promovi o FENOGÉ, como também promovi encontro de tocadores de oito baixo, fiz algumas promoções, mas não na área de Daniel Olímpio. Na área de Daniel eu procuro colaborar como convidado, como cantador, como amigo, e porque eu acho que ele já é a referência, não só fazendo esse festival, mas também fazendo apresentações como ele faz nos sítios, né? Fazendo apresentações na zona rural, né? Fazendo apresentação na zona rural, quer dizer, ele tem assim uma média de 5 ou 6 eventos por ano aqui em Gravatá. Então, eu acho que Gravatá é grande, mas ficava deselegante no caso os mesmos patrocinadores, a mesma prefeitura, né, que
banca, ou a mesma Fundap, ou o mesmo governo, os mesmos comerciantes, empresários ou industriais que ajudam o Daniel Olímpio, quando Daniel terminasse de promover um festival, eu chegar também pedindo, né, mas eu já dei a fulana, eu já ajudei a fulana. Então é melhor que um faça do que ninguém fazer, ou 10 tentarem fazer e espatifar. Então, todo o cuidado que eu tive foi esse. Se alguém me perguntou quando houve a mudança de prefeito, no caso, rapaz, vai entrar Bruno, saiu Joaquim. Eu digo, não. O que é que você quer? Eu digo, não, eu queria a única coisa que continuasse tendo o Congresso de Violeiros de Gravatá, o INCARE, os festivais na zona rural e tudo que estava havendo, né? A festa dentro do São João, cantoria dentro do São João de Gravatá, dentro da festa de emancipação, tudo que houvesse cantoria. Quem está fazendo, Daniel, se fosse outro que estivesse fazendo, que continuasse. Então, individualmente, eu não tenho ambição nenhuma, nunca tive, nunca procurei, não é do meu feitio. E por que escolheu Gravatá para morar, professor? Professor, eu devolvo mais. Eu acho que a gente não escolhe, a gente é escolhido. Você às vezes eita, eu vou escolher aquela moça ali, vou me casar com aquela. Você já foi escolhido por ela e não sabe. Ela já estava com você na mente antes, né? E você foi quem, né, caiu na esparrela dela, não ela que caiu na sua. Nenhuma mulher escolhida, não. Ela escolhe com quem ela já teve talvez um grande amor, não deu certo com aquele, bom, não é que não deu com aquele, vai com esse. Então, no meu caso, Gravatá eu não escolhi Gravatá, Gravatá me escolheu pelo tempo que eu frequentava Gravatá, desde as primeiras cantorias que eu vi aqui com o Zé Gonçalves, há 30, 40 anos passados, cantar aqui no Sítio Brejo Velho, cantar na Pedra Miúda para as pessoas, cantar aqui para Antônio Luiz, Bonifácio Luiz e família, quando eu vinha com Zé Gonçalves, Apolônio, João Marinho. Depois, quando eu vi as primeiras campanhas políticas em Gravatá, cantar, quando o cantador era atração, nos palanques, era quem cantava antes do orador principal. Verdade. Então eu vi muitas vezes em Gravatá, as cantorias no sindicato, as cantorias nos principais clubes de Gravatá. Então eu tenho uma história muito longa aqui em Gravatá. Então quando eu resolvi morar em Gravatá, eu não escolhi Gravatá para morar, eu já tinha uma série de amigos meus que me conheciam de Recife, por exemplo, o Celerino, que me conheciam das cantorias, né? Eu já conhecia Daniel, que eu tinha colocado no Nordestão, quer dizer, eu já tinha um ambiente todo propício para vir para Gravatá. Eu apenas uni o útil ao agradável, né? E está gostando da cidade? Muito. A única coisa que eu acho interessante de Gravatá são os contrastes, né? Quando eu digo em Campina Grande, ao povo da classe, como se diz, pobre como eu, que mora em Gravatá, todo mundo pensa que eu moro em Gravatá do Ibiapina. Gravatá do você Ibiapina, mora em Gravatá do Ibiapina? Não, meu amigo, eu moro em Gravatá. Certo? Aí o outro de Gravatá de Bezerros, eu digo, amigo, Gravatá. A gente não pertence mais a Bezerros há muito tempo. Como Caruaru não é mais de Bonito, Caruaru não é mais de Bezerros. Então, quando eu digo às pessoas de um poder aquisitivo que moram em Gravatá, você mora em uma cidade muito boa, Gravatá é muito bom, eu tenho um amigo que tem, eu vou ter um chalé lá, eu tenho mas você mora em Gravatá, como se eu fosse um barão, espanto, né? Como se eu fosse um artista de peso, como se eu fosse um político famoso, como se eu fosse um industrial que vem aqui para Gravatá, como se diz, nas 4 festas do ano. Mas como o senhor mesmo disse no início da nossa conversa, né? As questões nem sempre são por dinheiro. Nem sempre são por dinheiro. Então o senhor tem a sua fama, o senhor hoje é uma pessoa bastante conhecida nesse país. Porque amigos, quando eu falei da última cidade que eu morei, Feira Nova, rapaz, eu estou com vontade de sair de Feira Nova porque eu estou me sentindo aposentado e eu ainda tenho muito tempo para cantar, para viver. Eu estou com vontade de dar uma retomada na minha... Pronto, vamos para Gravatá. Aí juntou Batista Celerino, juntou Marivaldo, juntou Neguinho da Marmoraria, juntou Edivaldo Celerino, Catimbó, que é um artista, e outros artistas. Rapaz, Gravatá, venha para Gravatá.
né? Daniel Olímpio veio, pronto. Aí eu vim embora para Veio Gravatar. pra Já Gravatar. tinha conhecido como Prequé, Pudim, né? E tantos outros, Disseu Rabelo. Né? Quer dizer, da farmácia, gente boa. então, eu vim e cadê como uma luva, né? Faço questão, onde eu me apresento, Ivanildo Vila Nova, de Caruaru, certo? De Caruaru. Agora diga aí que eu moro em Gravatar. Morando em Gravatar. De Caruaru, morando em Gravatar. Que coisa boa, né? Me diga uma coisa, professor. O Fenogé, existe alguma possibilidade dele ocorrer novamente, essas novas Já gerações está de marcado cantadores? agora para o começo de 2014, o Fenogé. Fenogé. Vai acontecer onde? Vai acontecer lá onde aconteceu o outro, no Casarão Cultural, de Lagoa do na Fernando, Lagoa de do Batista Fernando. Celerino. Certo? Já tem os cantadores escolhidos, 2 do Piauí, 2 de Livramento, na Paraíba, 2 aqui de Gravatar, João Lide de Jair, 2 do Rio Grande do Norte, Felipe Oliveira e Elane Moreira, e mais um do Ceará, que já esteve no outro Fenogé chamado Cícero Cosme. Então o elenco já está escolhido. E já tem data para esse evento? Rapaz, eu pretendo que seja antes do inverno, que seja antes da Copa do Mundo, que seja antes, né, do São João. Eu pretendo que seja entre abril e maio. Depende de que assim, professor? Para Depende disso. Duas coisas, cada um no seu lugar. Eu promovi em Recife um festival chamado Em Vive, Encontro de Violeiros Veteranos. Hoje não se usa mais esse termo. Tem que ser encontro de violeiros da melhor idade. É verdade. Quer dizer, você arrumar dinheiro para cantadores que estão em atividade, tem nome, tem fama, Oliveira de Panela, Geraldo Amanso, Sebastião da Silva, Valdir Teles, Ivanildo Vila Nova, Hipólito Moura, João Lourenço é uma coisa. Você arrumar dinheiro para cantadores que estão começando, de Jair Olímpio, João Lídio, quem é? Felipe Oliveira, Jefferson Silva, Emerson Vasconcelos, Valdeilton Galdino, não sei quem é. Ou então você arrumar dinheiro para cantadores que têm 80 anos. Zé Feitosa de Lima. Mas, rapaz, Zé Feitosa ainda está vivo. João Furiba, Domingos Tomás, Manel Domingos Ramos. Mas, rapaz, tem... Domingos Tomás, esse nome aí é o meu xará. Pois é. Vou pesquisá-lo, né? De repente. Domingos Tomás do Rio Grande do Norte. Estamos aí na cantador da velha, árvore genealógica. da velha geração. Um dos maiores cantadores da época dele. Quer dizer, aí é muito mais difícil. Aí você tem que apelar, no caso, não é nenhum patrocínio. Patrocínio é aquilo que você dá e recebe. Né? Apoio cultural. Você bota o seu nome aqui, mas seu nome vai sair no cartaz, vai sair no banner, vai ser divulgado. E aquele que é por amor à causa, então você vai depender de um apologista. Né? Quer dizer, se doutor Fernando não vai patrocinar com o estabelecimento dele um cantador novo ou um veterano, mas como apologista, ele pode, do bolso dele, pessoalmente, ele pode dar um cachê de um velho ou de um cantador novato. E tem valor esses cachês, professor, assim, do novato? Tem que ter valor, senão como é que você vai chamar? Existe mais ou menos uma tabela que eles cobram? Claro, a tabela igual não pode ser. Pode dizer, não? Pode. Esses valores? Então, se você pagar R$1.000 a um cantador de fama para vir no cachê, você paga 600, 700 ao cantador novato. Certo. Tá certo? Você paga o mesmo valor ao cantador veterano. E ele vai, faz a apresentação dele. Não pode ser de graça. Não, de graça não. Quer dizer, você está no fim da jornada, você já não tem público, você já está no anonimato, você ainda vem cantar e você não recebe, não. Você tem que receber público e receber cachê. Você está começando uma profissão, ainda meio lá, meio cá. Né? E você vai cantar e você não tem um apelo financeiro, então você vai procurar outra coisa. Né? Você vai procurar um emprego. Tem que sobreviver. Mas se eu tirei do emprego, como eu tirei João Lídio, do emprego aqui em Gravatar para ser cantador, então eu sou responsável para alguma coisa fazer por ele. O Djair Olímpio, ele é filho do Daniel Olímpio. E já está seguindo o caminho do pai também, já é herdeiro. Cantoria eu tenho muito também essa coisa de hereditariedade. Já teve muito mais, mas hoje ainda tem uns 5%, uns 30% por hereditariedade. Interessante. E o senhor já tem um herdeiro também, já na caminhada? Eu tenho, só que ele não é um cantador de improviso, ele é
O declamador, aquele que faz como se fosse um cordel para declamar, ele é glosador, ele é apresentador de festivais, ele é músico. Eu tenho uma filha também que é música, que é poetisa, que canta música popular brasileira boa, canta música regional boa. Quer dizer, eu tenho meus herdeiros, não obrigatoriamente música, como era na naquela cantoria, época de né? meu pai, que você, filho de cantador, tinha Tem que ser cantador. cantador. Eu tenho uma filha que é nutricionista, tem outra que é professora de Juazeiro do Ceará, né? A cantora está fazendo administração, mas deixei a semente plantada. E nessa caminhada sua por esses sertões, nesses 50 anos, nesses 60 anos, professor, muita coisa mudou, professor Ivanildo Villanova, de lá para cá, melhorou a vida desse povo realmente, é melhor hoje em dia, é melhor antigamente, o cantador tinha mais motivo de tragédia para falar antes do que agora, ou a tragédia, a miséria é a mesma e o cantador faz verso ainda do mesmo jeito que fazia, em cima da situação desse povo aí sofrido do sertão? Não, o cantador não é só o cantador do sertão, ele é o cantador de todas as regiões, né? Ele tanto canta no sertão, como eu vou cantar, como canta no Brejo da Paraíba, canta no Agreste, canta no Curimataú, canta no Cariri, no Sul, né? Na Zona da Mata Norte, na Zona da Mata Sul. Ele é o cantador dos 9 estados, em todas as regiões, não é uma coisa plantada, localizada. Então, se existia a miséria antes, eu acredito que ela exista muito mais hoje, só que ela hoje é camuflada, certo? Eu hoje vejo muito mais fome do que quando eu comecei a cantar, né? Onde a gente chegava numa casa, por humilde que fosse, tinha um capão gordo, tinha coalhada, tinha um bode para se matar, né? Tinha uma galinha gorda para o cantador. Depois, no meio da cantoria tinha uma refeição. Você fazia uma refeição normal numa casa de uma pessoa, feijão, arroz, carne, depois saiu uma outra mesada com queijo, com pamonha, com canjica. Quer dizer, hoje você não vê nada disso. Quer dizer, o mundo ficou melhor de uma certa forma e pior de outras. Quer dizer, você hoje vê muito mais gente morrendo de sede do que antes. Muito mais gente morrendo de fome do que antes, quando dá uma seca. Entendo. Porque apareceu todo tipo de coisa que faz com que você não trabalhe, faz com que você não plante, faz com que você não cave para ter água, né? Faz com que você deixe de ser um morador da sua casa na zona rural para ser um habitante no cortiço, para morar numa periferia, para ser ninguém debaixo de uma ponte, contanto que esteja nessa. Quer dizer, ficou muito mais urbano e ficou pior. Quer dizer, tudo isso o cantador acompanha. Quanto ao cantador, ele continuou o mesmo cangaceiro que era antes. Se ele viajava de carro de feira, de misto, a cavalo, a pé, de bicicleta, de qualquer jeito, né? Ele viajava, ele hoje cobra as mesmas distâncias de carro, de ônibus, de avião, mas ele continua do mesmo jeito, cantando. Um dia ele canta em Teresina, no outro dia ele vai cantar em Batalha, nas Alagoas, ele canta em São Paulo no dia, pega um avião, no outro dia ele vem cantar em Gravatar. Quer dizer, o mesmo cangaceiro que meu pai dizia que o cantador era, o cantador continua. Mudou apenas de vestimenta, mudou apenas o meio de comunicação. A viola, né? Também mudou? Não, a viola não. A viola a viola continua, a afinação continua, o modo de cantar continua, apenas você eletrifica, você tem um som para ajudar, né? Alguma coisa melhorou, mas o resto, eu mesmo continuo me sentindo o mesmo cantador que eu era há 50 anos, 60 anos passados. E também nós temos em Gravatar um cantador de repente gospel. Existem outros por aí, professor? Existe. Olha, eu sempre disse que cantador, quando deixa de cantar, ou quando canta antes, mas é mais quando deixa de cantar, alguém pode achar que é preconceito da minha parte. Ele ou vira crente, ou bota uma bodega, ou vai ser retratista. O que era que eu via na cantoria? Era o cantador, quando não era barbeiro, era retratista. Quando cantava, tinha alguma coisa para ajudar, era bodegueiro, né? Então, eu sempre botei isso na cabeça. Rapaz, cantador não tem futuro, é assim, aquele futuro como
poucos cantadores têm hoje, né? Aquele futuro assim, tranquilo, de grandes patrimônios, riqueza, essa coisa toda, aposentadorias milionárias, né? Grandes aposentadorias vitalícias, como existe por aí, né? Em alguns projetos. Não, então quando ele deixa de cantar, praticamente ele tem esse caminho, vira crente, ou bota uma bodega, ou vai tirar retrato. E tem muitos virando crente e continuando cantando, de repente. Crente, Quer dizer, de repente, que é o gospel. Eu né? não vejo incompatibilidade nenhuma de que você seja um cantador e seja evangélico. Eu não acho que a pessoa, para mudar de conduta, eu sou muito contra isso. Fulano enriqueceu porque depois que ele entrou em tal igreja, pode ser qualquer uma, não, ele enriqueceu porque ou ele deixou de gastar à toa, ou ele deixou de jogar dinheiro no mato, ou ele deixou de fazer o que não devia, investir o que não devia. Não foi a religião que mudou, não. Você pode mudar de conduta sem mudar de cidade, sem mudar de religião, sem mudar de nome, né? Eu não acho que tenha nada a ver com isso, não. Você muda interiormente sem precisar de mudar de partido, sem precisar de mudar de país. Religião, né? sem Eu precisar de mudar de igreja. continuo com essa mesma ideia. Eu concordo aí com o professor Ivanildo Villanova. Eu acho que o crente, ele pode fazer o repente, ele pode fazer o Festival de Repente Gospel. Nós teremos grandes encontros de violeiros cantando músicas gospel, porque diz que se louve a Deus com música, com harpa, então com viola E também não tem problema. Quantos cantadores que não são evangélicos, quantos trabalhos já fizeram religiosos, né? Louvando a Cristo, né? Exatamente. Louvando a Deus, quantos Exatamente. que não são? Centenas, milhares. Eu mesmo militei pelo campo do ateísmo e do materialismo e gravei vários motes religiosos. Quem era cristão chorava quando Jesus padecia. Porque não milita mais não no ateísmo, professor? Não milita mais no campo do ateísmo? Não. Isso foi em 62, que na época todo comunista tinha por obrigação de ser materialista e ateu. É verdade. Né? Então, eu gravei Quem era cristão chorava quando Jesus padecia. Bonita foi a chegada de Cristo em Jerusalém. E eu fui evangélico. Né? E respeito. Claro, e fez. Né? Gravei também Sou Espírita Consciente, creio em reencarnação, e eu não sou espírita. Embora que acredito que todo cantador... E o comunista ainda existe, não, aí dentro? Aqueles comunistas tradicionais não existem mais. Não, estou falando do senhor. Não, em mim existe. Ainda existe o comunista. Certo? Agora, eu me desiludi... Porque diz que o comunista, depois que ele atinge um determinado status... Não, hoje os caras são pagos para ser comunistas. Antigamente não, você arriscava a sua vida, seu emprego, a sua família, né, a sua integridade física, arriscava tudo, né, para ser comunista. Era um comunista por idealismo. Hoje comunista é profissão. Você hoje é comunista por profissão, é bem pago para ser militante, né? Falar um pouquinho na política, dizem que um ponto de inflexão na sua carreira, assim, que deu um impulso grande, né, que ajudou muito, foi a gravação por Elba Ramalho do Nordeste Independente, essa música que tem uma letra, né, que convoca a população para dividir o Nordeste, para separar do Sul, já que existe a separação de fato, então que haja de direito. A gente lhe pergunta, essa música nasceu nesse afã seu de ver a política como um processo de retirar tudo que o Nordeste tem e ainda criticar o nordestino? Não, eu acho que essa política nasceu de muito tempo. Quer dizer, o primeiro grito de república no Brasil foi dado em 1710 por Bernardo Vieira de Mello. Certo? As grandes revoluções libertárias, o povo fala muito, só vejo passar aí, tudo que passa aí passa sobre a revolta dos Farroupilhas, do Rio Grande do Sul. Por que não fazem a da Confederação do Equador? Porque ninguém nunca fez, né? A televisão nunca fez um seriado sobre os grandes movimentos libertários do Nordeste, principalmente em Pernambuco. Não tenho dúvida. Né, que foi mais penalizado, perdeu Alagoas, perdeu uma parte perdeu a Paraíba, perdeu a região do São Francisco. Por quê? Entendo. Mas quando mostra, só mostra aquele lado, né, mais favorecido, só mostra, tá aí agora a gente viu agora, né? O Tempo e o Vento, aquela outra, né, dos Farroupilhas que passou. Todos os eventos só mostram os eventos, né, de lá. Por que não mostra os daqui?
Né? Quando mostram os daqui, mostraram aquele de Canudos deturpando tudo. Deturpando. Tudo que se mostra aqui é caricaturado, deturpado. A cena de Amores Roubados que está passando agora, né? Um deles Não passa uma coisa na realidade. Não passa que eu acho que essa música minha, ela continua mais viva, vou regravá-la agora, e vai continuar viva e com todos os defeitos que ele tem. Zé Sarney disse uma coisa muito certa outro dia. O micróbio da independência do Nordeste, ele está apenas embutido. Mas ele ainda vai explodir, como ebola, como, né, a AIDS. Um dia ele vai surgir. Eu não vejo, você não vê, outras gerações não, mas um dia ele vai surgir, porque, meu amigo, não tem nada a ver não, é uma coisa incrível, é o que fizeram e o que estão fazendo. Primeiro, tiraram tudo que o Nordeste tinha, linhas de ferro, que o Nordeste era interligado totalmente do Ceará, era a São Luís. Tiraram as linhas de ferro, depois tiraram o agave, depois tiraram a cana, depois tiraram a laranja, tiraram o café, tiraram o algodão, tiraram tudo. Aí agora estão tirando, né, a identidade. Vai ser a água agora de São Francisco. Estão tirando a identidade. A identidade cultural, a identidade musical, a identidade pessoal. Tudo estão tirando do Nordeste. Quer dizer, o Brasil, é uma colônia dos Estados Unidos que não devia ser. Se o Brasil tinha que ser uma colônia, que fosse holandesa, que teve espanhola, né, que fosse portuguesa. É verdade. Mas dos Estados Unidos, que a gente não tem nada a ver. Nenhuma cultura. Quer dizer, o Brasil é uma colônia dos Estados Unidos e o Nordeste é a colônia do Brasil. E quando é que regrava, professor? Nordeste? Agora em janeiro. Janeiro. Vai ser regravado aqui? Vai ser gravado. Mas depois disso eu gravei muitas coisas sobre vou provar dando nome e profissão que o Nordeste da gente é importante. Está na hora de haver separação, que o Nordeste para nós tem mais valor. Tudo isso se caísse uma chuva de alimento, não enchia a panela da pobreza. Todas as coisas que eu gravo são exaltando as figuras do Nordeste ou exaltando o Nordeste em si. Né? Para mim, o Nordeste é uma coisa totalmente diferente. Assim como eles acham que o Brasil só é Brasil de Salvador para lá, eu também acho que o Nordeste só é Nordeste de Feira de Santana para cá. Até a Vitória da Conquista já é mais puxando para Minas, já é mais para lá. Se fosse dividir, eu dividia a partir de Feira de Santana para cá. Professor, Pernambuco tem uma cidade no sertão que eu considero a capital da cantoria. Posso até estar enganado, até porque eu estou começando a aprofundar minhas pesquisas nesse campo da cantoria agora. Mas São José do Egito eu considero um marco do repente, dos cantadores, da poesia popular. Foi mais divulgado, né? O São José do Egito foi mais disseminado por uma geração que apareceu na época, que foram os três irmãos Batista, Lorival, Rogaciano, né? Cancão. Então eles, como tem aqueles bairrismo arraigado, eles divulgaram muito São José do Egito. E transformaram a cidade. Transformaram, que não é. Na verdade, a cantoria nasceu no Teixeira. Na Paraíba. Teixeira, na Paraíba, na Serra do Teixeira, na região das Espinharas, do cantoria Sabugi. Nordestina. A cantoria nordestina. Nesse modo que existe hoje. No modo porque atual. improvisa-se na América toda. Se improvisa em termos de cúmbia, em termos de salsa, né? Todo tipo de rumba, todo tipo de música latino-americana tem improviso. Inclusive tem um campeonato em Havana, ainda tem latino-americano de 10ª, né? Em paias, em trovas. Nordestina, ela nasceu na Serra do Teixeira. Todos os grandes cantadores daquela época, por isso é que não é São José do Egito que foi chamada Atenas da poesia, foi Teixeira. Teixeira na Paraíba. Lá foi que nasceu Porfírio Paranaguá, os três irmãos Nunes, Agostinho, Nicandro e Ugolino Nunes da Costa, que era o Ugolino do Sabugi, Germano da Lagoa, Josué Romano, Romano do Teixeira, Inácio da Catigueira. Quer dizer, o boom da cantoria, aquela explosão da cantoria nasceu em Teixeira, na Paraíba. Dali, sim, devido à vizinhança, foi que disseminou-se para o Pajeú, para o Cariri, né, para o Sabugi, Espinharas, Siridó, tá entendendo?
E a Teixeira na Paraíba, o senhor que conhece, ela destaca esse papel Destaca, dela? ela destaca não só esse. Uma escola de repente. Destaca não só esse, mas também como lá nasceu um cantador diferente chamado Zé Limeira, que hoje é o mais famoso. Se Pinto é famoso como grande repentista, Zé Limeira é famoso como aquele repentista surreal, aquele repentista esdrúxulo. Então, Teixeira é a terra de Zé Limeira, foi lá que nasceu Zé Limeira. É o poeta do absurdo? O poeta do absurdo, Exatamente. descrito por Orlando Tejo. O Zé Limeira. Então, 10 quilômetros, 15 quilômetros separam Teixeira de São José do Egito, que esses cantadores que eu falei nem nasceram em São José do Egito, nasceram em Itapetí, que antigamente eram Buranas. Todos eles descendentes, são Guedes patriota, né? Não, são Batista. Batista eram os dois outros irmãos que nasceram na Serra do Teixeira, Francisco e Chagas Batista. Quer dizer, todas essas famílias da Serra do Teixeira, Guedes, Nunes e Patriota. Quer dizer, que fizeram raízes em São José do Egito. Professor, e não existiria a possibilidade, professor, da gente conversar com o prefeito ou os prefeitos para que a gente tivesse na grade curricular das escolas municipais, da rede municipal, essa cadeira cantoria, Existe. poesia popular? Existe até pelo irmão de seu Rabelo, poeta e advogado, grande chamado José Rabelo, né, que criou lá na faculdade onde ele ensinava, onde ele foi diretor, em Arco Verde, a cadeira de literatura sertaneja, que eu nem concordo, eu acho que devia ser a cadeira de literatura nordestina, porque, para mim, cantoria é cultura nordestina, não é só privilégio do sertão. Não tenha dúvida, né? Seria nordestina. Tá certo? Mas louve-se que existe essa cadeira Em Arco Verde, criada pelo professor Zé Rabelo. Caruaru se ensinou durante muito tempo, como eu falei, Luciano e outros fundadores ensinaram em Caruaru. Mossoró, a prefeitura de Mossoró já fez isso também. E na Paraíba, a Universidade Regional pegou um folheto meu chamado A História das Guerras, né, e colocou, a professora Neuma Fechini colocou para os alunos de segundo grau. Se alguém quiser comprar um folheto desse seu, professor, ele vai hoje onde? não existe. Não existe Porque mais? hoje os folhetos são feitos por jornalistas, são feitos por professores universitários, por pesquisadores, por doutores. Não existe mais aquele folheto feito pelo homem do povo. Sim, mas o senhor não pode fazer o seu cordel e publicar e... Não, não é mais a minha, eu não acho que seja a minha área. O meu era um trabalho de cantoria que foi transformado em folheto. A história das guerras, como foi futebol através dos tempos, né? Quer dizer, um trabalho que eu fiz, que transformado, é diferente. O senhor nem tem esse trabalho guardado nenhum. É diferente do folheto, que é a criação do poeta popular, um produto da imaginação popular. Quer dizer, o Nero do Amazonas, quer dizer, um cenário que não existe mais, o Amazonas hoje é ali. É verdade. Né? João de Calais, ou João de Calais, o Castelo da França. Hoje você viaja de noite, no outro dia está em Paris. Quer dizer, as feiras. A internet viaja na A mesma briga de hora. Antônio Silvino com o inspetor de Castro, na feira de Trapiá e Riacho das Almas, não existe mais. Hoje as feiras são tomadas por mercantis, por mercadinhos, por supermercados. Quer dizer, o cenário fez com que desaparecesse a obra-prima dos folhetos. Hoje não tem praticamente, exceção de 2 ou 3 pessoas que escrevam. O folheto é o cordel? Não, professor. O cordel eu não gosto porque é um termo universitário. Eu gosto vem do cordão, né? Folheto até 16 páginas, romance de 16 até 48 páginas e peleja quando é um debate. O encontro do jornalista e o matuto, a história do matuto, do vendedor e o fiscal da feira, o encontro das queixas de Satanás a Cristo, o encontro de Lampião com o Padre Cícero, quer dizer, a peleja de Zé Villanova com o Pinto do Monteiro, a peleja de Pinto Zé do Villanova, Milanês. quem é? Meu pai. Seu pai. José Villanova. Zé Faustino Villanova. Aí com Pinto do Monteiro. Então, isso aí é que fazia o romanceiro popular, o romance. Folheto, romance e peleja. Cordel é coisa para universitário e hoje para ganhar dinheiro. É um termo que eu realmente não gosto, não me acostumo. Fulano é um cordelista. Não. Folheto, romance e peleja. Folheto, romance e peleja. Dividido, folheto de 8 a 16, romance de 16 a 48 e peleja quando é um debate.
16 a 48 o senhor diz os versos. Não, é isso? 16 a 48 páginas. Páginas. Então, folhetos seriam até 16. Folheto até 16 e romance de 16 a 48. 16 a 48. E a peleja? A peleja não vinha, Não, vinha não, ser de não, 8, não. de 16, de 32 páginas. Mas, professor, eu acho que nós vamos, evidentemente, continuar conversando muito, porque eu vejo que nós temos aí um universo fantástico, muito grande para ser explorado, para ser debatido. Vamos, inclusive, professor, ver se a gente consegue levar isso para a Secretaria de Educação dos municípios, levar isso para os prefeitos municipais, para que eles também gostem dessas tradições e O recuperem. problema né? é ter quem leve. Eu não acredito que nenhum prefeito, nenhum governador, nenhum presidente, que nenhuma pessoa dessa não tenha sensibilidade para com a cultura. Por que é que existe o Prêmio Memória Viva em Pernambuco? Porque Raul Henri era secretário. De Educação. Quem fez mais pela cantoria em Pernambuco? Jarbas Vasconcelos. E Jarbas nem gostava de cantoria. Quem gostava era Miguel Arraes. Jarbas não gostava. Mas a assessoria de Jarbas foi melhor na época do que a de Arraes. E eu quero aqui Entendeu? testemunhar, professor, que eu tive a honra de fazer parte dessa assessoria. Pois é, eu fui do conselho editorial da Fundap, junto com Luiz Marinho, com Leda Alves, com João Câmara, com Juarez Correia. Por quê? Porque havia alguém com sensibilidade que, rapaz, vamos entregar, vamos criar o prêmio Literatura Popular em Pernambuco, incluído no prêmio literário de Pernambuco. Quem a gente vai chamar? Um cantador. Por que é que quando tem que fazer um cantador na televisão, tem que chamar um ator para imitar o cantador? Porque não chama o cantador. O próprio cantador. O próprio fazia cantador. A sua parte. Por que é que Exatamente. quando tu vai fazer um nordestino na televisão, tem que chamar alguém, botar uma fonoaudióloga para ensinar o sotaque nordestino? Por que não chama o nordestino? Não tenha dúvida. Não é? Não tenha dúvida. Aí Quer vai dizer, fazer. aí o intermediário é quem vai ajudar o prefeito. Olha, isso aqui é bom, isso aqui tem um público fiel, cantoria não causa dano ao patrimônio público. Quem gosta de cantoria são pessoas sérias, são pessoas idôneas. Isso aqui vai ficar para futuras gerações. Agora, se não chega a isso, o prefeito tem mais de que se ocupe, é como Deus. Né? Deus tem mais de que se ocupe, de que está aqui resolvendo uma intriga que eu tenho com você. Não, eu é que tenho que resolver. Você vê a questão da intriga. Mas, professor, eu acho que o Rota 232 vai contribuir aí com a cantoria, fazendo o seguinte: a partir da próxima edição, fica disponibilizada aí uma página Tá certo. para se falar de cantoria, fica disponibilizada aí uma página para divulgar os eventos da cantoria, Divulgar os versos, né, os também. versos da cantoria, trazer um folheto e a gente reproduzir esse folheto no jornal para que os alunos... O meu filho, ele das faz o escolas- seguinte, ele até como forma de educar, ele encontrou um meio, por exemplo, ele está na cantoria, Hiponax, ele vai fazer, ele declama um poema dele, na mesma hora ele diz: vocês têm direito de escolher do A ao Z, para a pessoa saber logo o alfabeto, que hoje tem pouca gente que sabe o que é consoante, nem vogal, ditongo, tritongo, polissílabo, né, monossílabo. Não fale para essas educação coisas universitárias moderna. que ele não sabe o que é isso, certo? Então, meu filho diz, de A a Z, escolha uma letra T. Aí ele vai e diz um verso na letra de um cantador que começa com a letra T. Letra D, Domingos Interessante. Tomás. Ele vai e conta um faz verso. Letra O, Onésimo Maia. Aí ele, pronto. Letra P, aí ele, Pedro Bandeira. Papa, quer A dizer, gente vê eu que- acho que uma página dessa serviria para isso. Mas vai ficar à disposição, a gente vai Eu começar. passo, O senhor né, passa esses seu contato materiais. para ele, para Hiponax. Vai bem ele- para todos os cantadores, né? Para o Daniel, para o Djair, para todos eles. Vamos divulgar a fé, o encontro que vai ter no São Casarão. dois, né? Não vão ser na mesma época, mas o encontro dos veteranos vai ser aqui em Gravatá, Encontro dos veteranos, da melhor idade. Encontro, eu quero que Dos fique cantadores encontro de veteranos. violeiros da melhor idade, em Vime. Enfim. Em vez de Envive, né, em vez de violeiros veteranos, encontro Passa de a ser violeiros da Vime. melhor idade. Enquanto violeiro da já não tem data também ainda, Não. né? Isso ainda E falta ao mesmo definir as tempo, datas. em Campina Grande, E o outro é o Fenogé. Fenogé. Que vai ser aqui em Gravatá, não, também. Aqui é o Não, Casarão Campina Cultural. Grande. Casarão Cultural vai acontecer. E o Fenogé, E o Fenogé em Campina Grande. Nós- o CD inédito de Ivanildo Villanova e Raimundo Caetano, com todas as cantorias do Sesc,
em Fortaleza, de Ivanildo Villanova. também para esse ano. Com quem? Ivanildo Raimundo Villanova Caetano. e Raimundo Caetano. Todas as cantorias que já foram feitas. O CD já está pronto. Certo, o CD já está Tá pronto. certo? Das cantorias que E foram feitas cantorias com com regravações. Por exemplo, as minhas letras mais importantes regravadas. regravações. Ou por mim, Certo. certo? Ou por cantores. Eu tenho muitos trabalhos gravados por... Tem também o DVD que o senhor falou de Jura É isso, Figueiredo Jura e Ângelo Filizola. Filizola. E Ângelo estão fazendo um DVD. É. Um DVD de Certo. Ivanildo Villanova. E tem também aqui agora o livro de Ivanildo Villanova. E que coisas está sendo minhas que feito foram por mim. gravadas por Alcimar, que foram gravadas por Cristina Amaral, que foram gravadas por Xangai, Certo. por Elba Ramalho, por Alcimar Monteiro. Então eu pretendo lançar um CD com essas pessoas cantando meus trabalhos. Pronto. E o livro 50 anos de repente, que nós vamos lançar em dezembro, né, professor? Se Deus quiser. Se Deus quiser, nós estaremos lançando em dezembro o livro 50 anos de repente, que é a história desse grande cantador nordestino, desse professor, desse estudioso, desse pesquisador, que teve a honra de conversar com a gente aqui hoje, de trazer os seus conhecimentos, as suas histórias, que vai voltar muitas vezes durante esse 2014, não tenham dúvida de que nós estaremos com ele aqui em outros programas para aprofundar essa cultura, para aprofundar essa arte, para aprofundar esse mercado cultural que precisa ser resgatado, preservado, difundido, divulgado, para que a partir daí a gente possa ter os nossos alunos das escolas municipais conhecendo o que é cantoria, o que é repente, o que é folheto, o que é romance, o que é peleja, e a partir daí descobrir-se até novos talentos, novos cantadores, novos repentistas. Professor, as palavras são suas, para os nossos ouvintes da Nova 106.7, fique à vontade, despeça-se aí do nosso público. Apoiando as suas palavras e me despedindo do seu público e rezando, né? Eu quero que essa ajuda que seja boa, não é preconceito nenhum, mas espero que a cantoria continue sempre com um público crescente, mas um público com sensibilidade, né? Um público diferenciado. Eu não quero ter o desgosto e acho que não vou ter esse desgosto de alcançar a cantoria virando aquela coisa tipo trio elétrico, tipo banda com 10 mil pessoas. Tira né? a característica. Tira né? a característica. Eu quero que a da cantoria continue como está, não crescendo, com novos ouvintes, mas que sejam ouvintes que vão para prestigiar, para ouvir, para sair difundindo e que vá passando como os cantadores de geração para geração, certo? A cantoria não morra, mas também não se transforme naquela coisa descartável. Passamos um pouquinho do horário aí, mas não tinha como ser. Um papo desse é para passar de qualquer horário, 1 hora só, não dá para a gente conversar quase nada sobre a nossa riqueza cultural, sobre a riqueza cultural desse nosso Nordeste, do nosso povo, dos nossos cantadores, dos nossos violeiros, e estaremos com certeza de volta em outros programas. Agradecemos a todos que estiveram conosco no Turismo na Rota 232, voltaremos no próximo sábado, se Deus assim o permitir, das meio-dia às 13 horas, e estaremos aqui divulgando a cultura, divulgando o mercado imobiliário e divulgando o turismo de Pernambuco, do Nordeste e do Brasil. Muito obrigado a todos e tenham uma boa tarde.